A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na lição de hoje, lição de número 4, estaremos estudando missões transculturais no Novo Testamento. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A leitura bíblica em classe encontra-se em Isaías capítulo 61, os versículos 1 ao versículo 2, e em Lucas capítulo 4, dos versículos 17 ao versículo de número 20. Então vamos iniciar a lição de número 4. Missões transculturais no Novo Testamento. Então, dando prosseguimento aos nossos estudos deste trimestre, estudando o tema missões, tema central missões. Nós, na aula passada, falamos um pouco sobre missões no Antigo Testamento e hoje vamos focar missões no Novo Testamento. Percebemos que as missões executadas no Antigo Testamento, ela tinha uma ação mais centrípeta, ou seja, uma ação centrípeta no sentido de que é de fora para dentro, ou seja, as nações tinham que observar Israel, porque Israel foi o povo que foi eleito por Deus para levar as boas novas de salvação. Então Israel era o foco, ou seja, tinha que vir de fora para dentro, era centrífuga. Já no Novo Testamento, centrífuga era centrípeta. Vamos fazer os conceitos de centrípeta e centrífuga. No Antigo Testamento era centrípeta, de fora para dentro. No Novo Testamento ela é centrífuga. É quando ela sai de dentro para fora, ela se expande. E é justamente essa função que nós vamos perceber das missões que aconteceram no Novo Testamento. Ela tem essa missão centrífuga, ou seja, a igreja agora que tem que sair para alcançar os povos. Esse é o objetivo da igreja. Foi isso que Cristo ordenou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, tinha que sair. Então era uma missão centrífuga, sair do centro e expandir para todos os lados, levando a palavra de Deus. Então, no Novo Testamento, meu irmão, nós percebemos que o Novo Testamento é mais a teologia em ação do que a teologia em razão e conceito. O Novo Testamento, de fato, é uma teologia missionária. Os evangelhos são recordações vivas da pregação missionária. E as epístolas, mais do que uma forma de apologética missionária, são instrumentos atuais e autênticos do trabalho missionário. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus enviou o primeiro missionário, que foi Cristo. Cristo foi o primeiro missionário enviado pelo Pai para fazer o quê? A vontade dele através da sua obra. Então nós devemos entender isso e entender que a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que são chamados de suma importância, porque o Espírito Santo age na vida daqueles que se submetem à sua vontade e fazer o seu querer aqui na terra. Então o Espírito Santo é o poder para missões. Ninguém vai fazer missões despreparado. Ninguém pode entrar no campo missionário sem estar com a armadura espiritual, sem estar com as fontes, aquilo que Deus deixou para a igreja, ou seja, os dons espirituais. São de suma importância, porque no campo você vai lidar com vários tipos de coisas, então você deve estar preparado e capacitado, revestido pelo poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus com ousadia e sem temor. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. Se os irmãos perceberem a lição, até essa lição ela fica um pouco repetitiva. Vai falar de conceitos, de assuntos que já foram tratados em outras lições. Esse aqui é um ponto. A Bíblia nos mostra um Deus missionário. Isso já foi falado em lições anteriores. O autor aqui novamente vai colocar esse ponto aqui falando sobre
a Bíblia mostrando que Deus é missionário. De fato, nós mostramos isso já nas lições anteriores. Então, nós vamos perceber que na Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o Apocalipse, nós vemos um Deus que ele tem um cuidado, uma atenção especial para com uma nação escolhida, para um povo determinado, não, mas para com toda a humanidade. Deus tem o cuidado, por isso ele fala que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Deus tinha um trabalho a fazer. E começou a fazer desde o Antigo Testamento e culmina no Novo Testamento, levantando a igreja, que é o que? Essa união entre o povo judeu que aceita a Cristo, que confessa a Cristo, e os de outras nações que confessam a Cristo. Então hoje nós fazemos parte de um mesmo corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, a igreja, que tem a incumbência de levar a palavra de Deus, porque a Bíblia nos mostra um Deus missionário preocupado com as nações. O ponto 2, o autor vai falar sobre uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E, de fato, é a perspectiva que vamos encontrar. O exemplo maior, como nós falamos, o primeiro missionário enviado por Deus foi Cristo. Por quê? Porque Cristo deixou a sua glória. A Bíblia fala sobre isso. Ele deixou o seu trono e veio estar entre nós como homem. E mais, ele deu a vida por essa missão. O Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi o missionário por excelência, porque ele deixou a sua glória que tinha com o Pai Celestial e tendo sido enviado por ele. Deus, meu irmão, ama tanto missão, ama tanto levar sua palavra para as outras nações, para todos os povos, que Deus tinha um único filho. E desse único filho, Deus fez dele um missionário. Nós somos filhos de Deus, somos por adoção, mas o único filho de Deus é Cristo. E esse único filho que ele tinha, Deus fez dele um missionário, porque Deus enviou para esta terra, para fazer a vontade dele, para levar os homens a entenderem que dependem de Deus para obter a vida eterna. E Cristo veio fazer a obra missionária e fez com excelência. Por quê? Porque ele de fato se submeteu à vontade de Deus e ficou debaixo da autoridade, da unção do Espírito Santo, porque ele esperou o tempo certo de Deus o levantá-lo para fazer a obra. De maneira nenhuma ele tentou colocar, meu irmão, a carroça na frente dos bois, mas não, ele esperou o momento certo de fazer a obra. Fez em 3 anos, pouco mais de 3 anos e meio, mas fez com excelência. Fez com excelência. Então nós devemos entender que no Novo Testamento tem uma perspectiva missionária. E o exemplo por excelência é Cristo. O único Filho de Deus, Filho unigênito, que foi enviado, foi feito pelo próprio Deus, um missionário a vir a esta terra. O terceiro tópico, o autor vai falar sobre a igreja à luz dessa revelação. Nós até já falamos um pouco sobre este ponto aqui, que vai mostrar sobre a revelação bíblica quanto ao mistério que era a igreja. Que no tempo passado, como Paulo está escrevendo, Paulo fala que não foi revelado aos santos profetas de antigamente, não, mas foi revelado nesses últimos dias a nós. O mistério que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é formado tanto de judeus quanto de gentios, ou seja, as outras nações. E esse muro, essa barreira que existia de separação, hoje ela foi derrubada. E hoje nós formamos um único corpo em unidade. Então a igreja, meu irmão, foi levantada por Deus para continuar aquilo que Cristo tinha começado. E o que Cristo começou? Levar as boas novas de salvação para toda criatura. Então essa missão agora está a cargo da igreja. Deus deu essa missão agora para a igreja que é incumbida de pregar e anunciar a palavra de Deus. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Neste ponto aqui, o autor vai fazer, se os irmãos perceber, praticamente um resumo nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, nos evangelhos, em Atos e em Apocalipse, mostrando que em todo o Novo Testamento ele tem essa perspectiva missionária. Então, dentro dos evangelhos, que o autor nem colocou aqui, falando um pouco sobre, na verdade colocou, o primeiro ponto sobre os evangelhos, que é o segundo ponto, missões nos evangelhos em Atos dos Apóstolos, vai mostrar nos evangelhos
é o poder do Espírito Santo quando ele capacita Cristo, porque Cristo, como nós falamos anteriormente, ele é o primeiro a iniciar a obra missionária. Cristo inicia a obra missionária, o primeiro missionário, Cristo. No Novo Testamento nós vamos perceber isso, porque ele tem essa incumbência de levar as boas novas através de cura, de expulsão de demônio, libertações dos cativos, é o que está na nossa leitura bíblica em classe. E os primeiros cristãos também e líderes da igreja cristã tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos e nações em todos os tempos. Então, nos evangelhos, de fato, nós encontramos Jesus Cristo dando o start inicial da obra da igreja nesta terra. E o autor vai prosseguir falando também sobre o livro de Atos dos Apóstolos e os missionários Felipe e Pedro. Neste ponto aqui ele vai citar tanto Felipe, que foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, mas não foi o primeiro, porque Cristo foi de fato o primeiro. No Novo Testamento nós percebemos, porque ele tem um contato, principalmente aquela passagem que fala da mulher samaritana, porque Cristo estava indo a uma outra cultura. Missão transcultural, meu irmão, não é necessariamente sair de um país e para o outro, mas pregar para uma cultura diferente. É transpor a cultura que você vive para pregar a outra cultura. É o que Cristo fez. Tinha divergências culturais, porque era uma cultura era ser judeu e a outra cultura era ser samaritano. Mas Cristo foi a mulher samaritana. Então, nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, Cristo foi o primeiro. Mas na igreja primitiva, quando a igreja ali está embrionária, em forma embrionária, Filipe, de fato, ele foi o primeiro missionário transcultural. Por quê? Porque ele vai pregar a um homem de um outro país e dentro dessa perspectiva de uma outra cultura. Porque nós falamos na aula passada que toda missão transnacional, toda missão que a pessoa prega em outro país, ela é uma missão transcultural, necessariamente. Mas nem toda missão transcultural é uma missão transnacional, porque nós podemos fazer missão transcultural dentro da nossa localidade, porque missão transcultural não é sair necessariamente de um país para o outro, mas é pregar para uma cultura diferente da nossa. Por isso é ir para um outro ponto, partir para um outro ponto cultural, ou seja, uma outra cultura. Então, dentro do Brasil, principalmente um país vasto em sua extensão territorial, temos diversas culturas, diversas etnias. Então, Filipe, de fato, ele foi esse primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, quando ele prega para o eunuco, que era um alto oficial da rainha dos etíopes. E ele prega o evangelho, aquele homem se converte a Cristo e é batizado nas águas, porque compreende a verdade do evangelho. Pedro também foi um missionário cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele prega para os gentios. No início, nós percebemos que tinha essa dificuldade, essa barreira que estava impedindo os apóstolos de levar o evangelho para outras pessoas, a não ser os judeus. Ou seja, eles priorizavam os judeus. Mas Deus, através de seu Santo Espírito, movimenta as águas para que o evangelho alcance também os gentios. E foi justamente o que aconteceu. Quando Pedro vai à casa de Cornélio pregar a palavra, o Espírito Santo desce sobre os da casa de Cornélio. E Pedro entende que, de fato, o Espírito Santo de Deus é para todo aquele que nele crê. E foi isso justamente que aconteceu. O terceiro e último ponto, o autor vai falar sobre, nos Atos dos Apóstolos, missionário Paulo e Barnabé. Neste ponto aqui nós vamos ver que Barnabé foi levantado como pastor ali da igreja em Antioquia. Naquele tempo que ele passa ali, ele convoca Paulo para o auxiliar neste trabalho. E quem era Paulo? Foi o perseguidor da igreja. Paulo, antes de se converter a Cristo, ele já estava sendo usado por Cristo. Por quê? Porque através da sua perseguição, a igreja de fato entendeu que foi chamado para um movimento centrífugo, ou seja, sair de dentro para fora. Porque quando a perseguição começou a ser intensa, os discípulos começaram agora a se expandir para outras localidades. Então, Paulo, antes de se converter a Cristo, já estava indiretamente sendo usado por Deus para que a igreja fosse levada, a mensagem de Deus fosse levada através da igreja para outras nações. E Paulo e Barnabé foi justamente os dois missionários que foram levantados pelo Espírito Santo
para proclamar o Evangelho de Deus. Por isso, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos lá as viagens missionárias de Paulo. A sua primeira viagem missionária foi justamente com Barnabé, porque o Espírito Santo mostrou para a igreja que estava separando aqueles 2 homens para levar a palavra de Deus às outras nações. E nós conhecemos bem a obra que foi executada, a obra que foi feita com afinco, de levar a palavra de Deus a outras nações. Foi através de Paulo, da obra missionária executada por ele, que o evangelho alcançou vários continentes, entre ele a Europa, a Ásia, alcançando, e a África também, alcançando várias localidades. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo começou agora a se expandir por todo o mundo através da pregação de Paulo, principalmente de Barnabé. O último ponto da lição, o autor vai falar sobre a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nesse ponto ele vai falar sobre as cartas paulinas, vai mostrar que Paulo escreveu suas epístolas como um missionário, porque as igrejas foram fundadas justamente nas suas viagens missionárias, e Paulo tinha um objetivo nessas igrejas que foram fundadas, era instruir as igrejas nos assuntos teológicos e práticas importantes. Por isso o autor vai falar de algumas delas, dentro desse aspecto aqui, mostrando que a carta aos Romanos vai mostrar ali que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Vai mostrar também a carta aos Coríntios, mostrando a aplicação universal do Evangelho de Cristo. Aos Gálatas, mostrando que as promessas que foram feitas a Abraão, elas são interpretadas agora como em referência a Cristo. Vai mostrar a unidade da igreja na carta escrita aos Efésios. Na igreja em Colossenses, Paulo vai escrever mostrando a cristologia, como Cristo sendo o Rei dos Reis, mostrando que todo o ambiente não cristão, em Colossenses, lida com o problema de uma cristologia diluída, resultado do ambiente não cristão no qual a igreja foi fundada. Então Paulo está tratando sobre isso, e as suas cartas pastorais, que é Tito e 1ª e 2ª Timóteo, mostrando as qualificações daqueles que vão exercer o ministério, ou seja, aqueles que são chamados, que têm a vocação missionária para dirigir os assuntos na igreja local. Também o autor vai falar no ponto 2 das cartas gerais. Nesta carta aqui vai mostrar que dão forte testemunho de missões, que são a carta que escreveu aos Hebreus, que é destinada aos cristãos judeus de idioma grego, que viviam fora da Palestina, e vai mostrar aqui o conceito da nova aliança, mostrando como se deu o desenrolar, mostrando ali a tipologia bíblica que existia nos sacrifícios e nas coisas que eram executadas pelo povo judeu no passado, e mostrando agora a sua aplicação dentro da nova aliança. Também vai mostrar aqui a carta de Tiago, que é uma carta de prática. A carta de Tiago é uma carta prática, é sabedoria prática, é colocar o evangelho em ação. A carta de Tiago é uma carta de sabedoria, é uma carta prática, que quem lê vai colocar, entender que a praticidade do evangelho é o evangelho ali em ação. E as cartas que Pedro também escreve. As cartas que Pedro vai escrever justamente aos estrangeiros, vai mostrar esse relacionamento, a vinda de Cristo, vai falar sobre a vinda de Cristo, para esperar a vinda de Cristo com paciência. E essa paciência de Deus, justamente dentro dessa perspectiva missionária, que Deus tem o interesse de alcançar as pessoas, e as pessoas acham que talvez Deus esteja demorando a regressar, que Cristo esteja demorando a vir, mas de fato não está demorando, está dando oportunidade de salvação para todo aquele que nele crê. A carta de Judas, que é uma carta apologética, mostrando ali que nós devemos batalhar a nossa batalha da fé. Uma carta apologética de defesa do evangelho. E no Apocalipse, que é o último ponto desta lição, vai tratar justamente desse clímax missionário. Porque se o Apocalipse, como nós entendemos, ela tem profecias que se cumpriram no passado, que está se cumprindo no presente, que vão cumprir no futuro próximo, é uma visão do futuro. Nós vemos que a missão da igreja, ela será cumprida. Pois João contemplou uma multidão que vinha de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas. Ou seja, as nações alcançadas sem acepção de pessoas. Então, o livro de Apocalipse vai mostrar que, de fato,
a igreja cumpriu o seu papel aqui na terra, porque nós estamos fazendo justamente isso, levando o evangelho, pregando a palavra de Deus, e isso que nós devemos entender. E concluindo essa lição, meu irmão, nós vamos falar que missões nasce no coração de Deus. Opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como Senhor de todo o universo. Missões está no coração de Deus e onde mais? Missões está no coração de quem ama a obra missionária, nas mãos de quem contribui para os missionários, nos joelhos que se dobram para interceder por missões, nos olhos de quem chora pelos missionários que sofrem, na mente de quem pensa diariamente em missões, na boca de quem divulga a obra de missões e na vida de quem se entrega, pagando o alto preço para fazer missões. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento.